Amanhã para sempre, resumo do capítulo 64. Em entrevista, Vladimir explica a Aníbal que trabalhou na Prolasa, local onde foi humilhado e só tinha como apoio Priscila. Vladimir não poupa elogios a Aníbal e lhe conta que ele sempre era alvo dos assuntos nas mesas de reuniões da Prolasa. Crente de que está fazendo um ótimo negócio, Aníbal resolve contratá-lo. Aurora parabeniza Priscila por sua gravidez e Santiago mostra à cunhada um novelo de lã que Aurora comprou para tricotar roupinhas para o bebê de Priscila. Priscila fica emocionada e pede a Aurora que a ensine a tricotar. Dominga fica aflita ao receber uma ligação de Artêmio Bravo, que lhe pergunta por Aurora. Dominga diz a Artêmio que a Aurora fugiu. Artêmio ordena que a encontre, do contrário, deixará de enviar o dinheiro mensalmente. Fernanda surpreende Vladimir na recepção do Grupo Lactus e fica surpresa ao saber que ele irá trabalhar na empresa. Fernanda o convida para uma conversa em sua sala. De forma discreta, Fernanda o pergunta se ele sabe algo de Adriano. Vladimir fica surpreso. Úrsula tenta convencer Adriano a entrar em contato com Fernanda. Adriano diz que se entrar em contato com ela, a polícia o localizará facilmente. Úrsula teme que o sumiço do filho faça com que Fernanda anule o casamento. Em sua sala, Fernanda pede a Vladimir que, se conseguir entrar em contato com Adriano, que diga que ela tem interesse em falar com ele. Vladimir pergunta a Fernanda qual o seu cargo na empresa, e Fernanda explica que lida com as questões sociais. Vladimir revela a ela que cuidará do dinheiro do Grupo Lactus, precisamente das finanças. Fernanda fica um pouco incomodada ao saber disso. Adriano está convicto de que Fernanda o ama, e diz a Úrsula que assim que provar sua inocência, tudo ficará bem. Bárbara diz a Camilo que não confia em Franco. Camilo diz que tem a mesma sensação, e revela que foi por isso que invadiu sua casa. Bárbara diz a Camilo que ele terá que entrar de novo na casa de Franco. Camilo fica surpreso. Bárbara diz que eles devem descobrir tudo sobre a intimidade de Franco Santoro e ressalta que devem ser cautelosos. Vladimir revela a Priscila que já começou a trabalhar no Grupo Lactus. Bárbara orienta que Camilo não deve ser visto nem por Jacinto e nem por Gardênia. Camilo pergunta a Bárbara o que acontecerá se algo der errado. Bárbara o tranquiliza e diz que assumirá toda a responsabilidade. Bárbara diz a Camilo que ele terá que invadir a casa de Franco durante aquela mesma noite. Todos chegam à conclusão de que o melhor lugar para instalar o cofre que Steve trouxe é no armário. Eduardo pede a Jacinto que traga as coisas que Margarida guardou e que estavam na casa de sua mãe. Priscila pressiona Vladimir para que a conte quem é sua fonte no Grupo Lactus. Vladimir fica calado e Priscila o confronta e pergunta se é Adriano. Eduardo mostra a Gardênia a carta que ela o escreveu no dia em que foi embora para o internato. Gardênia fica feliz que Eduardo tenha guardado a carta por tantos anos. Franco explica que o amor que sente por Gardênia é um amor de irmã. Gardênia pergunta a ele o que acha de Fernanda, e Eduardo diz que Fernanda é sua paixão de infância. No entanto, está casada. Eduardo pede a Gardênia que traga os pertences de sua mãe, que Margarida reuniu e guardou. Sozinho, Eduardo diz que espera encontrar as cartas que Fernanda o enviava junto às coisas que pediu para Gardênia o trazer. Sem saída, Vladimir mente e diz que sua fonte no Grupo Lactus é a Florzinha. Priscila fica surpresa. Eduardo convida Fernanda para um jantar. Fernanda o lembra que haviam combinado de que a relação deles seria apenas profissional. Bárbara fica curiosa, se levanta da mesa e retira todos os objetos de Aurora da bolsa. Bárbara fica surpresa ao se deparar com um lenço com as iniciais R e S. Bárbara se dá conta de que são as iniciais de seu verdadeiro nome, Rebeca Sanches. Santiago cogita a possibilidade de chamarem Dominga para o casamento deles, mas Aurora se opõe. Com o lenço em mãos, Bárbara fica desconcertada e ao mesmo tempo emotiva. Bárbara coloca o lenço em sua bolsa e resolve sair. Amanhã para sempre, resumo do capítulo 65. Camilo observa Santiago e Aurora se beijando no jardim. Jacinto e Eduardo chegam à cantina para falarem com Jairo. Bárbara vai ao escritório de Artêmio e o confronta sobre o lenço bordado. Vênus diz a Eduardo que Jairo o receberá em sua sala. Artêmio pergunta a Bárbara como encontrou aquele lenço. Bárbara diz que estava na bolsa de uma menina que está na fazenda. Artêmio diz que precisam descobrir
porque o objeto estava com ela. Bárbara diz que esse é o lenço que Artêmio a deu quando completou 15 anos. Artêmio pergunta o nome da menina que estava com o lenço. Bárbara diz que se chama Aurora e reitera que ela tem 20 anos, a mesma idade que sua filha teria. Antes que Bárbara complete a frase, Artêmio diz que a filha dela morreu no parto. Bárbara fica em silêncio. Franco pede explicações a Jairo sobre a invasão à sua fazenda e a morte de Manzanares. Jairo se faz de desentendido e Franco o pede para colaborar. Jairo pergunta se Franco é da polícia e ele diz que não. Do contrário, ele já estaria atrás das grades. Nesse instante, Jairo saca uma arma e o ameaça. Franco não esboça nenhuma reação. Artêmio ordena que Bárbara se livre da menina que estava com o lenço. Artêmio liga para Dominga e ordena que ela busque Aurora na fazenda dos Elizalde. Do contrário, poderá perder o dinheiro que recebe mensalmente. Santiago conta a Camilo que ele e Aurora ficarão mais tempo na fazenda, pois pretendem se casar. Camilo o abraça e o felicita. Franco diz a Jairo que sabe que René Manzanares foi morto por Lúcio e ele foi cúmplice. Jairo fica surpreso. Franco pede a Jairo que lhe conte o que Manzanares encontrou em sua casa. Jairo diz que não sabe de nada e Franco lamenta que Jairo não queira ajudá-lo. Franco resolve ir embora e Jairo o adverte de que se o entregar à polícia, quem sofrerá as consequências é Silvestre. Franco não se intimida e o confronta. Na clínica, Liliana começa a pronunciar incansavelmente o nome de Eduardo. Franco diz a Jacinto que está certo de que Jairo não sabe que ele é Eduardo Juarez. No carro, Jacinto diz que Eduardo está a salvo, pois isso quer dizer que Manzanares não revelou sua identidade nem para Jairo e nem para Lúcio. Jacinto cogita a possibilidade de que Manzanares tenha contado ao Camilo sobre sua verdadeira identidade. Eduardo descarta essa possibilidade e reitera que se isso tivesse acontecido, Bárbara já saberia que ele é Eduardo. Bárbara vai ao quarto de Aurora e mexe em um novelo de lã. Em seguida, pega um vestido na gaveta. Santiago e Aurora aparecem e perguntam o que Bárbara faz ali. Bárbara diz que preparou uma sangria para os dois. Aurora agradece e Bárbara decide esperá-los na biblioteca. Sozinhos, Aurora diz que Bárbara quer ser amável. Santiago diz que é bem provável que a bebida esteja envenenada. Eduardo diz a Jacinto que aparentemente Fernanda o escrevia, mas Soledade não o entregava as cartas. Gardênia observa tudo e diz que Eduardo jamais verá essas cartas. Bárbara conta a Aurora que ela e Santiago nunca tiveram um bom relacionamento. No entanto, associa isso à sua falta de maturidade. Aurora ouve tudo atentamente. Em seguida, Bárbara pergunta sobre os familiares de Aurora, que fica surpresa. Steve entrega a Eduardo a lista completa das pessoas que estarão em sua festa. Eduardo fica chocado com a grande quantidade de gente e diz que não tem dinheiro para custear essa festa. Steve diz que o amigo é milionário e aquela festa não será nada para ele. Eduardo diz que não tem nada e reitera que toda aquela herança é de Liliana. Santiago diz que o pai de Aurora é investigador e Bárbara se mostra um tanto incomodada. Ao perguntar por sua mãe, Aurora diz que está morta. Gardênia vai à casa de Soledade e lê a primeira carta que Fernanda endereçou a Eduardo. Bárbara se abaixa ao lado de Aurora e diz que deve ter sido muito triste para ela viver sem a mãe. No entanto, deduz que ela deva adorar o pai. Aurora diz que não o vê com frequência, pois dedica muito tempo a seu trabalho e pesquisas. Bárbara pergunta o nome de sua mãe e Aurora fica em silêncio. Gardênia segue lendo as cartas de Eduardo e mexe em toda a caixa. Aurora revela a Bárbara que o nome de sua mãe era Esperança. Bárbara questiona o motivo de sua morte e Aurora diz que foi por uma doença. Santiago percebe que Bárbara está encurralando Aurora e diz que Aurora perdeu a mãe ainda criança e ela só a conhece por fotos. Nesse instante, Gonçalo aparece e Santiago diz ao pai que pretende se casar. Gonçalo fica feliz. Gardênia lê a última carta que Fernanda endereçou a Eduardo. Nela, Fernanda lamenta o silêncio de Eduardo durante todos esses anos e cogita a possibilidade de que ele possa ter raiva dela por ter sido enviado para o colégio interno. Eduardo visita Liliana na clínica e a presenteia com flores. Steve também presenteia Marina com flores amarelas. Eduardo pergunta por Oregon e Marina
diz que ele anda sumido e tudo está na mais perfeita paz. Marina ressalta que quem esteve no quarto fazendo perguntas a Liliana foi Graziella, viúva de Ciro Palafox, e mostra a Eduardo o baú que Liliana tomou dela. Eduardo fica surpreso. Margarida aparece e pergunta a Gardênia o que faz ali. Gardênia diz que foi buscar as coisas de Soledade que Eduardo a pediu. Em pensamento, Gardênia diz que se Eduardo lesse as cartas, ficaria derretido por Fernanda. Eduardo fica surpreso que Graziella estivesse com aquela caixa. Liliana diz a Eduardo que o que estava naquela caixa era seu tesouro. Eduardo pergunta a Liliana se ela sabe o que estava no baú e reitera que para ela alcançar sua liberdade é importantíssimo que diga o que havia no interior do baú. Eduardo conta a Liliana que ela se tornou dona de uma grande fortuna. Liliana se cansa da conversa e diz que está com sono. Amanhã para sempre, resumo do capítulo 66. Santiago diz que quer um casamento discreto, sem muitos convidados. Bárbara pergunta se a família de Aurora irá comparecer, e Aurora diz que não. Nesse instante, Dominga chega à cidade em busca de Aurora. Bárbara estranha que ninguém da família de Aurora apareça. Aurora diz que além do pai, só tem uma mulher que sempre cuidou dela. Bárbara orienta que a convide. Sozinhos, Bárbara diz a Gonçalo que Aurora é muito estranha, pois além do pai não tem ninguém. Gonçalo não vê problemas nisso e reitera que quando se casou com Bárbara, ninguém de sua família compareceu. Bárbara começa a chorar e o lembra que seus pais morreram quando tinha 12 anos e ressalta que foi criada por um tio que já faleceu. Gonçalo diz que a vida de Bárbara é muito semelhante à de Aurora. Em pensamento, Bárbara diz que nenhuma vida é semelhante à sua. Dominga aluga um quarto na cantina e pergunta como se chega à fazenda Elizalde. Aurora diz a Santiago que se sente mal depois de tantas mentiras que contou a Bárbara e a Gonçalo e reitera que a família dele nunca aceitará que ele se case com uma bastarda. Santiago tenta tranquilizá-la e a pergunta o motivo de ter mentido sobre o nome de sua mãe. Aurora explica que se dissesse o nome de sua mãe, Bárbara perguntaria pelo sobrenome, por isso optou por mentir. Marina conta a Eduardo que Graziella sempre pressiona a Liliana para que diga quem é Artêmio Bravo. Eduardo fica surpreso ao ouvir esse nome. Aurora diz a Santiago que não tem um passado e se acha indigna de se casar com ele. Eduardo supõe que alguém deva saber a relação de Artêmio Bravo com o segredo que sua mãe escondia. Dominga aborda Tomásia do lado de fora da fazenda e pergunta por Aurora. Tomásia diz que Aurora foi para a cidade. Dominga começa a rir e a agradece pela informação. Fernanda conta a Santiago que irá jantar com Franco. A irmã ressalta que é um jantar de negócios. Santiago caçoa da irmã e diz que um jantar de negócios a fez ficar em dúvida entre vários vestidos. Furiosa, Fernanda diz que se preocupa com a roupa é porque não quer que a associem a uma viúva e muito menos que as pessoas sintam pena dela porque foi abandonada pelo marido. Santiago a pede perdão. Fernanda brinca com o irmão e se faz de difícil, mas acaba o desculpando. Santiago preocupa Fernanda ao dizer que precisa de sua ajuda com relação a Aurora. Gardênia entrega a Eduardo as coisas que trouxe da casa de sua mãe. Gardênia pergunta a Eduardo se ele quer um café, mas Eduardo não a dá atenção, pois está muito concentrado com as coisas. Santiago diz a Fernanda que Bárbara encheu Aurora de perguntas e acredita que com esse interrogatório, Bárbara queira encontrar algum motivo para atrapalhar seu casamento. Gardênia esconde as cartas de Fernanda em uma mala. Aurora vai à igreja e pede perdão por ter enganado Bárbara e Gonçalo. Nesse instante, Dominga aparece e a surpreende. Santiago reitera que Bárbara quer destruir seu casamento, pois não quer ver ninguém feliz. Dominga diz a Aurora que irá levá-la de volta para casa. Tomásia informa Santiago que uma mulher apareceu na fazenda procurando por Aurora. Fernanda se questiona quem possa ser. Santiago diz que se for quem ele está pensando, ele e Aurora terão sérios problemas. Aurora diz que se casará com Santiago e pede a Dominga que a deixe em paz. Dominga a ameaça e diz que se ela não for embora, dirá aos Elizalde sobre sua verdadeira origem. Bárbara diz que as informações obtidas com Aurora não batem com o que ela estava desconfiando. No entanto, ainda precisa descobrir como seu lenço foi parar com ela. Artêmio ordena que seus homens localizem Gardênia. Gardênia diz que ninguém deve saber das cartas que Fernanda enviava a Eduardo e esconde a mala com as cartas em seu guarda-roupa. Eduardo diz a Steve que só encontrou as cartas que enviou a sua mãe, mas nenhuma de Fernanda. Steve diz que foi o melhor, do contrário, ele se machucaria muito. Steve diz que o amigo deve
deve se convencer de que Eduardo está morto. Eduardo diz que o problema é que ainda ama Fernanda. Steve diz que Eduardo está morto. No entanto, Franco Santoro nasceu. Eduardo diz que Franco Santoro é uma mentira. Steve orienta que Eduardo seja Franco Santoro para sempre. Em seu quarto, Fernanda se lembra do passeio com Franco no dia em que foram ver o antigo celeiro. Eduardo diz que chegou a acreditar que odiava Fernanda, por isso fez tudo o que fez. Steve se questiona como seria se Franco Santoro se apaixonasse por Fernanda e Fernanda se apaixonasse por Franco Santoro. Eduardo diz que viveria o tempo todo aflito, pensando que a todo instante Fernanda pudesse descobrir sua verdadeira identidade. Steve volta a insistir que Eduardo deve se transformar em Franco Santoro de vez. Dominga maltrata Aurora na cantina e a orienta a se esquecer de Santiago. Dominga reitera que, para a desgraça de Aurora, as duas devem viver juntas para toda a vida. Bárbara vai ao quarto de Santiago e observa a pintura que ele fez para ela. Bárbara se questiona quem possa ser a mãe de Aurora. Aurora suplica a Dominga que a deixe se casar e garante que, mesmo casada, não irá abandoná-la. Aurora pede a Dominga que a deixe ser feliz. Dominga debocha dela e diz que bastou ficar com Santiago por alguns dias para falar em felicidade. Dominga diz que Aurora é um lixo e ninguém se importa com ela além dela. Aurora diz que Dominga não se importa com ela, mas sim com o pagamento que enviam mensalmente. Dominga a pega pelos cabelos e diz que ela deveria ser agradecida a quem envia o dinheiro. Nesse instante, as duas começam a ouvir os gritos de Santiago, que chama por Aurora em frente à cantina. Dominga proíbe que Aurora se aproxime da janela. Aurora pega as chaves para sair e Dominga diz que se ela sair, nunca saberá quem é sua mãe. Vladimir conta a Adriano que Priscila o encurralou para que ele revelasse quem era sua fonte e ele disse que era Flor. Adriano orienta que encontre uma maneira para que Flor seja demitida o quanto antes. Lúcio liga para Jairo e explica que está na cadeia e o pede um advogado. Jairo pergunta o porquê deve ajudá-lo. Lúcio o ameaça e diz que se ele não o ajudar, vai dizer aos policiais que foi ele que matou Manzanares. Fernanda mente para Gonçalo e diz que irá a um jantar com Érica. Nesse instante, Fernanda encontra o irmão preocupado. Santiago explica que Aurora está desaparecida e teme que Dominga tenha a encontrado e a levado. Aurora pede a Dominga que a dê 5 minutos para que possa se despedir de Santiago. Dominga fica pensativa. Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 67. Steve pergunta a Eduardo com quem Fernanda irá jantar, se é com Eduardo ou Franco Santoro. Eduardo diz que Fernanda irá sair com o diretor de operações da Power Milk. Nesse instante, Gardene aparece e diz que Érica o aguarda na sala. Camila pergunta a Bárbara se poderá usar o carro de Gonçalo na invasão à fazenda de Franco. Bárbara diz que sim e o informa que lhe dará cobertura ficando no encalço de Franco Santoro. Steve diz a Érica que já possuem a data da festa e a questiona se poderá ser a acompanhante. Empolgada, Érica diz que sim. Dominga autoriza que Aurora se despeça de Santiago, com a condição de que diga a ele que tem um namorado. Com isso, Dominga pretende que Santiago nunca volte a procurar Aurora. Eduardo recrimina Steve por iludir Érica e diz que não quer magoá-la. Steve diz que o amigo só está cumprindo o que prometeu a Érica, quando disse que iria ajudá-la a se vingar de Camilo. Dominga dá o prazo de 1 hora para que Aurora volte e reitera que se ela não voltar, irá contar à família de Santiago que ela é uma morta de fome. No restaurante, Fernanda pede a Franco que seja direto e a explique o motivo desse jantar. Eduardo diz que o tema do qual quer falar é delicado e a revela que o assunto tem a ver com um morto. Fernanda fica surpresa. Jacinto questiona Gardenia se ela entregou todas as coisas que Eduardo pediu e Gardenia diz que sim. Jairo vai ao quarto de Dominga e a propõe um negócio. Jacinto diz que as coisas às quais Eduardo está atrás são importantes. Em pensamento, Gardenia diz que Eduardo não terá acesso a essas cartas e reitera que ele esquecerá Fernanda na marra. Franco diz a Fernanda que havia um homem em seu encalço, o investigando, e tudo leva a crer que era amando de Camilo. Da estrada, Camilo observa a casa de Franco com seu binóculo e se dá conta de que ele não está em casa. Franco diz que não está acusando Camilo de ter matado Manzanares e deixa claro que o acha inocente. Fernanda pergunta por que não denunciou Camilo e Franco diz que isso poderia implicar no contrato entre as empresas. Fernanda pergunta se o corpo desse homem foi encontrado na fazenda de Franco. Franco a revela que foi encontrado em uma casa, nas terras da fazenda Elisalde. Camilo pergunta a Bárbara se ela está vigiando Franco. Bárbara diz que sim e o revela que Franco está em um restaurante com Fernanda. Camilo fica surpreso. Bárbara o pede
pede para que reviste toda a casa. Augusto, pai de Érica, pergunta por informações de Franco Santoro a Gonçalo, que o explica que Franco é um bom homem. Dolores, mãe de Érica, comunica à família que está grávida e todos ficam felizes. Franco pergunta a Fernanda por que Camilo tem interesse em investigar sua vida. Fernanda diz que não sabe. Franco propõe que os dois tentem descobrir o que Camilo procura. Enquanto isso, com o auxílio de uma ferramenta, Camilo corta o vidro da janela do escritório de Franco em formato circular e consegue abrir a janela. Nesse instante, Steve ouve um barulho e fica desconfiado. Ele pega um taco de beisebol e começa a vasculhar a casa. Aurora aparece na fazenda e seu silêncio deixa Santiago aflito. Ele a pergunta o que está vendo e Aurora diz que não poderá se casar com ele. Steve observa Camilo revirando as coisas de Franco em seu escritório. Santiago acredita que se trata de uma brincadeira, mas Aurora o confirma que fala sério e o revela que está apaixonada por outro homem. Santiago pergunta se ela o deixa por conta de algum namorado e Aurora diz que sim. Santiago diz que se Aurora tivesse um namorado, o teria dito. Aurora diz que Dominga veio para avisá-la que seu antigo namorado voltou. Santiago fica arrasado e diz que durante todo esse tempo foi apenas seu namorado substituto. Santiago pergunta se esse namorado tem a aprovação de Dominga e Aurora diz que sim. Santiago a pede para que vá embora. Sozinho, Santiago chora. Fernanda diz a Franco que fará o que for preciso para descobrir o que Camilo investiga em sua fazenda. Franco fica muito grato e Fernanda resolve ir embora. Bárbara observa tudo. Camilo vai ao quarto de Franco e mexe em alguns papéis. Do lado de fora da casa, Steve observa o corte no vidro que Camilo fez para conseguir entrar. Steve entra em seu carro e observa o controle do alarme. Franco deixa o restaurante e Bárbara observa tudo. Camilo recebe um telefonema de Bárbara, o orientando a ir embora da casa de Franco. Ao sair da casa, Camilo fica desesperado, pois não encontra seu carro. Steve o observa de longe e ri. Gardênia diz a Margarida e Jacinto que fará uma serenata para Eduardo. Os dois acham um absurdo, mas Gardênia explica que tem se tornado comum as mulheres tomarem a iniciativa. Aurora chega no hotel e Dominga a apresenta a Jairo. Dominga explica que Jairo necessita de ajuda na cantina e Aurora fica desesperada ao saber que servirá de companhia aos homens. Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 68. Magoado, Santiago dá diversas pinceladas com tinta preta na pintura que fazia de Aurora. Gonçalo conta a Fernanda que Augusto o ligou para perguntar se Franco é uma boa pessoa. Afinal, Érica está entusiasmada com o namoro. Nesse instante, Bárbara chega em casa e pergunta a Fernanda como foi o jantar com Érica. Fernanda mente e diz que ocorreu tudo bem. Bárbara questiona se Érica tem a pretensão de se casar com Franco. Fernanda não responde e decide falar com Santiago. Eduardo chega em casa e Steve diz que tem algo a lhe contar. Santiago conta a Fernanda que a Aurora voltou para se despedir. Santiago começa a chorar. Fernanda se compadece com a dor do irmão e o abraça. A Aurora passa por apuros na cantina, pois Dominga e Jairo querem forçá-la a atender os clientes. Bárbara pergunta a Gonçalo se ele disse a Fernanda que Franco não a inspira confiança. Nesse instante, Camilo aparece e pede ao pai que o deixe falar em particular com Bárbara. Gonçalo acha estranho, mas permite. Jairo entrega algumas roupas a Aurora e orienta Vênus que a deixe bonita. Dominga e Jairo brindam sua parceria. Steve diz a Franco que Camilo deixou o carro aberto. Eduardo entra no veículo e encontra um documento em nome de Gonçalo Elizalde e chega à conclusão de que esse é o carro do pai de Fernanda. Steve fica surpreso. Bárbara diz a Camilo que ele deve inventar que usou o carro do pai para visitar uma amiga. A Iena o questiona se ele descobriu algo importante sobre Franco e Camilo diz que não. Steve cita a Franco as características do homem que invadiu a casa. Eduardo chega à conclusão de que quem invadiu a fazenda é Camilo Elizalde e diz que agora ele está em suas mãos. Steve pergunta a Eduardo como Camilo irá explicar ao pai o desaparecimento do carro. Eduardo diz que para Camilo enganar o pai não será um problema. No entanto, as coisas passam a se complicar a partir do momento em que tiver que explicar como o carro do pai foi parar em sua fazenda. Steve pergunta se Franco pretende pedir explicações a Camilo. Eduardo diz que não e reitera que o mais inteligente seria chamar Gonçalo para que peça explicações ao filho, mas afirma que isso também não fará, pois pretende esperar para ver do que Camilo é capaz para recuperar o carro. Bárbara estranha que Camilo não esteja preocupado com o sumiço do carro. Camilo diz que não está preocupado, pois é um problema dela e não dele. Eduardo
Eduardo diz a Steve que na medida em que o tempo passa, são muito mais questões para ele resolver, e reitera que por trás das investigações de Camilo deve estar Bárbara Greco. Franco diz que também pretende visitar a viúva de Ciro para descobrir por que estava em seu poder a caixa que era de sua mãe. Steve supõe que isso não sirva para nada. Eduardo o corrige e diz que a carta que Soledade deixou a Liliana e que Ciro entregou antes de morrer estava dentro daquela caixa, e ele quer saber qual era o outro papel que estava lá. Eduardo também acredita que as cartas que Fernando enviava também estivessem dentro dessa caixa. Steve o questiona se essas cartas não irão mexer com seus sentimentos e o atormentar ainda mais. Eduardo diz que prefere isso do que viver na incerteza. Franco diz que precisa descobrir quem é Artêmio Bravo e sua relação com todo esse mistério. Dominga comunica a Artêmio que já localizou Aurora e as duas irão embora no dia seguinte. Artêmio ordena que ela vá embora naquele mesmo instante. Artêmio diz que Dominga está cometendo muitas falhas e reitera que foi um erro gravíssimo ter ficado com o lenço de Rebeca Sanches. Dominga diz que não roubou o lenço e explica que ele veio junto a Aurora. Para se certificar de que Aurora esteja com Dominga, Artêmio diz que o próximo pagamento não será emitido no local habitual e reitera que dessa vez ele levará pessoalmente. Ao terminar a ligação, Dominga diz que Artêmio irá desculpá-la, mas irá embora só no dia seguinte, pois Aurora irá se apresentar na cantina. Aurora descobre por meio de Vênus que Jairo deve ter dado muito dinheiro a Dominga para que ela ficasse com Graciliano. Aurora pede a Vênus que a ajude e reitera que Dominga não é nada sua. Vênus pergunta a Aurora por que está com Dominga se não são parentes. Aurora explica que Dominga a enganou, pois disse que se voltasse com ela, diria onde encontrar sua mãe. Vênus se sensibiliza com o desespero de Aurora e diz que irá ajudá-la. Fernanda diz a Santiago que Aurora não é o tipo de mulher que engana as pessoas e reitera que quando o irmão estiver com a cabeça fria, poderá conversar com ela. Santiago diz que não quer vê-la mais. Bárbara assume a culpa e diz a Gonçalo que roubaram o carro dele na porta do sindicato. Gonçalo pergunta por que Lúcio não a levou e Bárbara revela que Lúcio foi preso e é o verdadeiro ladrão de seu colar. Gonçalo resolve se vestir e diz que ele e Bárbara irão imediatamente à delegacia prestar queixa sobre o roubo do carro. Franco conta a Fernanda que o carro de Gonçalo foi encontrado nas redondezas de sua fazenda. Fernanda fica surpresa. Franco diz que, de acordo com as descrições de Steve, se trata de Camilo. Fernanda pergunta a Franco o que pretende fazer. Franco diz que, por enquanto, apenas informá-la e a pede segredo sobre o assunto. Do contrário, irá cancelar a negociação. Fernanda concorda. Franco diz a ela que os dois precisam se verem. Nesse instante, Gonçalo aparece e pede o carro de Fernanda emprestado. Ela pergunta ao pai o que houve com o carro dele, e Gonçalo explica que ele estava com Bárbara e o roubaram. Fernanda fica surpresa, afinal, sabe onde o carro estava e com quem estava. Nesse instante, Camilo sabota o carro de Fernanda para que ninguém saia. Sozinho, Fernanda diz que Bárbara sabe de alguma coisa, ou então está encobrindo Camilo. Adriano diz a Vladimir que Flor está trabalhando há muitos anos como recepcionista, e se conseguirem que ela seja demitida, sua saída pegará os Elizalde de surpresa. Vladimir questiona Adriano se ele quer que ele fique no lugar de Flor. Adriano explica que os dois devem cuidar para que Aníbal não assuba o recebimento do inventário das chaves, dos escritórios, do cofre de Gonçalo e nem das outras coisas úteis controladas por Flor. Vladimir diz que está começando a compreender. Fernanda conta a Priscila que conheceu Vladimir e reitera que não sabia que ele já havia trabalhado na Prolasa. Priscila coberta a mentira de Vladimir e confirma a história. As duas conversam sobre o bebê e Fernanda diz que essa criança está vindo para unir ainda mais os dois. Priscila revela a Fernanda que Aníbal não a ama e não vê futuro no relacionamento dos dois. Fernanda pergunta se Priscila deixou de amar o irmão e Priscila revela que com o tempo aprendeu a amar até o rancor de Aníbal. Vênus diz a Aurora que ela irá fugir pela porta dos fundos. Um dos homens de Artêmio Bravo aciona uma bomba na cantina, enquanto seu outro comparsa desliga o disjuntor e todas as luzes se apagam. Do lado de fora, os capangas de Artêmio veem a cantina indo pelos ares. Em seu escritório, Artêmio diz que no dia seguinte descobrirá o que Franco Santoro esconde. Camilo anda pelas redondezas em busca do carro de Gonçalo. Camilo se agacha e vê as marcas do pneu. Jacinto o surpreende e pergunta o que faz ali. Camilo diz que não deve satisfação a um empregado. Durante o café, Bárbara pergunta a Fernanda como foi seu jantar com Érica. Fernanda diz que não tem nada para contar e se recorda que tem um compromisso pela manhã. Sozinha, Bárbara pergunta a Tomásia se a Aurora já se levantou
voltou. Tomásia explica que Aurora foi embora no dia anterior. Bárbara pede a Tomásia que se retire e, sozinha, associa o sumiço de Aurora a Artêmio Bravo.